Olá, turma, tudo bem? Como é que vocês estão? Então, vamos iniciar mais uma aula de apoio a vocês, tá? Resolvendo a lista, né, de princípios da volumetria. Então, nós vamos iniciar nossa lista pela terceira questão, né, que destaca a questão de indicadores e erros de titulação. Tá? Então, nessa questão, o que é que ela relata? Então, vamos lá. Um indicador ácido-base utilizado na titulação de uma amostra padrão de ácido clorídrico HCl com uma solução de NaOH, hidróxido de sódio, dá um ponto final. Olha só, gente, dá um ponto final de 17,32 ml de titulante. Vejam que está na bureta, tá bom? Sabe-se que o ponto de equivalência, olha só, o ponto teórico que vocês calculam, o ponto real, né? É o que a gente calcula, tá bom? É 18,05 ml. Qual é o erro da titulação dessa análise? Olha, nós conversamos nas aulas teóricas, né, apresentadas desde a semana passada e nessa terça-feira, tá? Que o erro na titulação, como vocês podem ver aqui, ele é um erro relativo. Tá? O que seria esse erro relativo, como já comentaram? Tá? Ele vai descrever o erro em relação à magnitude do valor verdadeiro. Tá bom? O valor verdadeiro, ou seja, o valor teórico que vocês calculam. Teoricamente é para dar aquilo ali, que é o valor verdadeiro. Porém, na prática, a gente verifica outra coisa devido aos erros aleatórios que vão sendo somados ao longo dos procedimentos analíticos que nós vamos desenvolvendo, como pesar a massa do reagente, o próprio controle da torneirinha da bureta, a agitação, né, interferentes e por aí vai. Né? E, portanto, né, esse erro, assim, o que eu posso dizer para vocês é que esse erro relativo que nós calculamos na titulação, ele é de suma importância para que nós possamos saber realmente quais são, né, os erros aleatórios inseridos no nosso processo de titulação. Então, é interessante a gente quantificar, né, esse erro. E eu posso acrescentar mais ainda, dizer para vocês que esse erro aqui, ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Vixe, professor, então quer dizer que tem erro positivo e erro negativo? Sim, o erro relativo, ele pode ser tanto positivo quanto negativo. E o que é que significa, professor, ter um erro positivo relativo e um erro negativo na titulação? Vamos lá. Se porventura nosso erro relativo, da nossa titulação for positivo, isso quer dizer o que, gente? Quer dizer que a gente acrescentou um valor de titulante a mais do que o necessário, a mais do que o valor verdadeiro, tá ok? Ah, professor, e se esse erro relativo aqui da nossa titulação for negativo? Isso quer dizer que nós acrescentamos um valor de titulante a menos do valor verdadeiro. Tá? Então, a gente colocou menos titulante para verificar o ponto final da nossa titulação. Fechado? Então, vamos à nossa questão. Pela expressão dada nas nossas aulas, o erro relativo de uma titulação é calculado por E, que vai ser igual ao volume do ponto final menos o volume do ponto de equivalência dividido pelo ponto de equivalência. Normalmente, eu expresso esse erro em porcentagem. Então, basta você pegar o Ezinho que você calculou aqui, ó, e multiplicar por 100, que você terá o erro percentual, tá ok? Que pode ser positivo ou negativo, lembre-se. Então, vamos à nossa questão. Quais são os dados, professor, que a questão nos fornece? Então, vamos lá. A questão nos fornece o volume do ponto final, prático, 17,32, e o volume do nosso ponto de equivalência calculado teoricamente, que nós admitimos como valor verdadeiro, tá? De 18,05 ml. Então vamos lá. Resolvendo a questão, nós vamos verificar que
o erro ele vai ser igual ao volume do ponto final, que é 17,32 ml, menos 18,05 ml, dividido por 18,05. Se eu fizer essa continha aqui, vocês vão encontrar que o erro da minha titulação aqui acima vai ser igual a menos 0,04. Veja que esse valor é adimensional, não tem unidades, porque eu cancelo ó, ml com ml. Tá? Cancelo aqui, ó, ml com ml. Ok? Então, de posse, né, do erro, eu vou calcular ele percentual, que é mais fácil de eu avaliar. Ok? Multiplico por 100, então vou ter um erro percentual, um erro relativo de menos 4% da minha titulação. Essa minha titulação aqui acima, que nós verificamos. Isso quer dizer o que, professor? Quer dizer que você acrescentou, né, menos titulante do que o necessário para verificar o ponto de equivalência real. Professor, esse erro, novamente, professor, e esse erro menos 4% significa o que, professor? Significa que você acrescentou menos titulante do que o necessário para você verificar o ponto de equivalência. Professor, mas eu vi a mudança de cor. Você realmente verificou? Dá para a gente ver uma mudança de cor nítida e estável. Mas não você acrescentou 4% a menos, não é? Não é que você acrescentou 4% a menos, mas você teve um erro de menos 4%, uma vez que você não acrescentou todo o volume necessário para verificar a mudança, né, de cor completa. Tá bom? Isso quer dizer o que? Que você colocou menos titulante na minha titulação. Tá? Para você ver como é difícil a gente titular. Então esse erro, qualquer um sempre vai ter erro, seja eu ou qualquer outro professor ou você, sempre vai ter um erro, vai ter uma variação muito grande de erro, porque isso varia de analista para analista. A gente não tem como controlar isso, por isso que chama erro relativo. Relativo a uma série de fatores. E o analista é um desses fatores. Tá? Então, novamente, temos um erro percentual negativo nessa titulação, quer dizer que você acrescentou menos titulante. Ah, professor, mas é aceitável? Gente, até erros de até 10% é positivo, tá? E acredito que uns 5%, 7% negativo, tá? A gente ainda considera, pelo menos nas minhas provas eu consideraria de boas, tranquilo. Tá bom? Então vamos para uma outra questão. Quinta questão da nossa lista. Explica o que é um ácido forte, olha só, e uma base forte. Lembra que nós fizemos revisão sobre isso? O que seria um ácido forte, professor? Ora, o ácido forte, meus amigos, seria o quê? Seria toda substância que em solução aquosa ela vai se ionizar completamente. Tá? Completamente. Ou seja, seria, né, o ácido forte. O ácido forte, ela se ioniza completamente. Completamente. Ou seria aquela, tá, que possui um alfa, um coeficiente de ionização elevado, tá? Ou que possui uma constante de ionização elevada, né? Que nós chamamos de constante, vou até melhorar, Ka, um Ka, que é a constante, né, de ionização do ácido, elevada. Tá ok? Professor, e uma base forte? Mesmo jeito, gente. Essa aqui é a mesma linha de raciocínio. Uma base forte, né, ela vai se ionizar teoricamente completamente. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que ela tem um alfa de dissociação. Veja que aqui é um alfa de ionização, aqui é um alfa de dissociação elevado. E uma constante de equilíbrio, que nós chamamos de KB,
com a constante de ionização, KI, que é o conceito geral, como é uma base, a gente especifica que essa constante de ionização é de uma base, que nós chamamos de KB, elevado. Tá ok? Essa é uma questão teórica muito boa para que a gente possa fazer a revisão de Química Geral 2, da qual nós precisamos muito nessa disciplina. Passando para a questão seguinte, a questão 6, nós vamos ter calcule o pH, olha só que massa, de uma solução aquosa de ácido clorídrico 0,15 molar. Então veja que nós estamos fazendo uma breve revisão aqui de Química Geral 2, né, gente? Então vamos lá. Para eu calcular o pH de uma solução, quais são os dados que a questão me fornece? Ela quer o pH e me dá a concentração de 0,15 mols por litro, né? Ou 0,15 molar de ácido clorídrico. Então preste atenção aqui, ó. Veja que o ácido clorídrico, na presença da água líquida, ele se ioniza, não é, gente? O ácido não vai se ionizar, tá bom? Ele se ioniza como? Ele se ioniza completamente em H+, e Cl-. Aquoso, concordam comigo? Essa reação está balanceada? Está balanceada. Veja que aqui é a água líquida. Aqui é o ácido clorídrico, o reagente aquoso. Coloco aquoso porque ele não é puro, então não vou chamar ele de líquido, tá bom? Sempre tem um pouquinho de água. Veja que quando ele está na presença da água, ele reage numa reação chamada de ionização, a reação de ionização, né? Ó, de ionização produzindo um íon H+, e um ânion Cl-. Essa reação já está devidamente balanceada. Eu tenho um hidrogênio, um cloro e um cloro. E a água, professor? A água não entra no processo de balanceamento, tá bom? Está aqui aquosa. Tá? Aqui eu poderia representar isso aqui. Né? Isso aqui é para fins didáticos, tá? Se eu fosse representar isso aqui de uma maneira mais completa, a água líquida dando H3O+, aquoso, mais Cl aquoso. Veja que essa reação aqui de cima é a mesma da de baixo. Estou só colocando a água na reação para que vocês possam verificar, tá bom? Então aqui é de maneira didática para que vocês possam compreender melhor, sem levar em consideração aqui, ó, a água. Levando em consideração a água, fica assim, H3O, que é a mesma coisa do íon H+, tá? Para fins didáticos, e Cl-. Veja que agora eu coloquei a água, tá vendo? H3O, tá? Balanceado. Então essa reação está devidamente balanceada. Tem um HO, 1 e 1. Então tenho 3 hidrogênios, 2 mais 1, 3. Tem um cloro, um oxigênio, um oxigênio. Para eu calcular o pH de uma solução, né, eu sei que o pH, de acordo com a expressão de Sorensen, né, é o que? O pH é menos o log da concentração de íons H+. Veja que esse ácido aqui, ó, ele se ioniza em H+. O pH está em função da quantidade, da concentração desse íon aqui, desse cátion, ok? Então, qual é a concentração desse cátion? De acordo com a estequiometria da reação, meus queridos, ó, ela acontece de 1 para 1 para 1 para 1. Então, quanto é a concentração do ácido clorídrico? 0,15. Vou botar aqui de azul, tá bom? É 0,15. É 0,15. Logo, pela estequiometria da reação, tá? Qual vai ser a concentração de íons H+? Porque a expressão de pH é H+, tá vendo? Não é HCl, é H+. Então, pela reação, eu sei que, ó, não é de 1 para 1. Então, um dele reage com um de água para formar um de H+. Então, se aqui é 0,15, aqui também vai ser 0,15. Logo, a concentração de íons H+, em solução será de 0,15. A mesma coisa do ácido, porque esse ácido é monoprótico e é um ácido forte. Tá bom?
quase que eu esqueci de mencionar. Eu normalmente aplico essa expressão direto, tá? Para ácidos ou eletrólitos fortes, para ácidos ou bases fortes. Eu aplico a expressão de pH direto quando eu tenho um ácido forte. Eu aplico a expressão de pOH direto quando eu tenho uma base forte. No nosso caso aqui, como é um ácido, eu aplico a expressão de pH direto, levando em consideração a reação de ionização. Tá? Vocês vão ver como isso influencia. Então, a concentração de íons H+ é 0,15. É o pH de menos log de 0,15 é 0,8. Então, o pH dessa solução de HCl 0,15 molar é 0,8. Olha só como é massa. Em seguida, vamos para a 7ª questão. Qual é o pH de uma solução de ácido sulfúrico 0,2 mols por litro, ou seja, H2SO4 0,2? Veja como vai ser totalmente diferente dessa, preste atenção. Esse já é um ácido diprótico. Esse é um ácido forte, esse também é um ácido forte. Logo, eu posso aplicar a expressão de pH direto, ok? A expressão de pH direto, como vocês viram isso lá na Química Geral 2. Quais são os dados que eu tenho, professor? Ele pede o pH e me dá a concentração de ácido sulfúrico, que é 0,2 mols por litro. Tá bom, professor. Então, eu vou fazer a reação de ionização do ácido sulfúrico em água. Beleza, do mesmo jeito aqui, ó. Então, pego o ácido sulfúrico, coloco ele na presença de água, só abreviei aqui, é a mesma coisa, tá bom? Vai me dar ó, H+ e SO4-. Bom, quando eu for balancear, veja que eu tenho ó, 2 hidrogênios, e aqui eu só teria um. Você vai e coloca 2 aqui para balancear. Balanceei. E um sulfato. Pronto, minha reação está balanceada. Então, 1 mol de ácido sulfúrico reage com a água para dar 2 mols de H+. Ora, então, quantos mols, qual é a molaridade, ou quantos mols de ácido sulfúrico você tem, não é? No enunciado? 0,2. Então, 0,2 mols vai produzir quanto de H+? 2 vezes, né? 2 vezes 0,2, que é quanto? 0,4. Quantos mols de sulfato? 1. 1 vezes 0,2. Aqui vai ser 2 vezes 0,2. Tá? Então, 2 vezes 0,2, 0,4. Perfeito. Encontrada a concentração de íons H+. Então, eu venho para a expressão de pH. Então, pH é menos o log de H+. Então, pH é menos o log de 0,4. Bota na calculadorazinha de vocês, o pH dá 0,397, ou seja, 0,3. Então, essa foi a nossa aula de apoio de hoje para vocês. Vai ser postada lá no meu canal do YouTube. Espero que vocês tenham aproveitado. E vamos lá que tem mais Química Analítica. Um abração. Até mais.